Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo instruções de montagem. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem dos paralamas da cabine da miniatura do Scania 111S, conhecido também como Scania Jacaré, certo? Bem pessoal, aqui é uma parte do PDF da cabine que tem todas essas peças desenhadas aqui, certo? Os paralamas, os detalhes aqui que vai na frente é onde ficam os faróis, certo? Todas as peças aqui desenhadas. Essas partes aqui são as peças que colam aqui por cima do paralama, para fazer o acabamento aqui, certo? Essas aqui são as partes da frente, Aqui, inclusive aqui já tem até o furo, onde é colocado o LED, do farol, certo? Aqui tem todas as peças desenhadas, ok? E também tem essas aqui, que é um detalhe aqui no paralama, que essas partes aqui são feitas em PVC, PVC de 1 milímetro, ok? PVC de 1 milímetro. E aí ela é colada aqui e depois se dá um acabamento aqui, para ele ficar no mesmo alinhamento aqui da lateral, certo? Porque que ele começa em 0 e vem se finalizar aqui com 1 milímetro, certo? Então fazer com o PVC de 1 milímetro, certo? Então aqui, para não ocupar tanto espaço aqui, eu desenhei esta peça aqui no desenho do próprio paralama, Então vai se imprimir uma folha, recortar aqui o paralama, certo? E depois imprime outra, E aí faz aqui o detalhe, certo? E também tem pessoas que fazem o seguinte, Fazem o desenho e já faz um rebaixo aqui na própria lateral do paralama, certo? Tem pessoas que me relatam que achou melhor fazer aqui o detalhe já na lateral do próprio paralama, E dar uma rebaixada aqui daqui de onde ele finaliza até aqui na frente, certo? Porém, eu não sei se dá mais trabalho para a pessoa fazer dessa forma ou se é mais prático fazer da forma que eu expliquei aqui, Fazer com o PVC e colar, porque aí o acabamento fica só, nesta parte aqui, certo? Mas isto aí depende, do cliente que adquiriu o PDF para fazer o trabalho, certo? Então, pessoal, aqui eu fiz todas as partes, Tá aí todas as partes, São o desenho do PDF com todas as peças que vão ser montadas para fazer os paralamas, Então agora a gente vai iniciar a montagem dos paralamas. Então, pessoal, aqui eu já montei uma lateral, do paralama, para vocês verem como que fica, Aqui já colei também este detalhe, do farol, certo? E como eu expliquei, tem o lado certo, Tem o lado direito e o lado esquerdo desta peça aqui, Que é a parte da frente dos paralamas, Devido ter aqui o local do furo, para se colocar o LED, certo? Então tem um lado e o outro, certo? Este detalhe aqui é onde fica, já na parte para ser aparafusado os paralamas nas laterais do capô da cabine, certo?
E aqui, pessoal, já colei também o detalhe aqui, né, que eu expliquei que é feito em PVC de 1 milímetro, né? O que também algumas pessoas preferem fazer o rebaixamento aqui dessa área aqui, certo? Já deixando o detalhe, né? Também tem os acabamentos arredondados aqui depois, certo? Todas essas partes aqui que ficam assim, né? Elas são rebaixadas, né? Lixando, né? Até elas ficar com o mesmo acabamento aqui do paralama, certo? Mesmo acabamento arredondado aqui do paralama, né? Para depois fazer o arredondamento aqui dessas quinas quadradas aqui, certo? Então isso aqui é tudo arredondado, né? Mas depois que o paralama esteja montado aqui deste jeito, certo? Aí vem toda a fase de acabamento, correto? Aqui pela parte interna também, né? Ele fica assim após montado. E aí vem, né, o acabamento aqui na parte interna também, que é feito, né, com um lixador redondo, né? Geralmente aqui eu utilizo, né, na furadeira de bancada, né? Eu aumento a velocidade, certo? E aí faço essas partes aqui, né, lixadas todos com eles, né? Eu vou mostrar para vocês, né, como que é o lixador, né, e como aumentar a velocidade, né, para fazer a lixação dessas partes aqui internas, né? Inclusive tem até vídeos aqui no canal anteriores que eu expliquei também como lixar o paralama pela parte de dentro, certo? Mas sempre eu gosto de repetir, né, em todos os vídeos que necessita de lixações internas, assim, gosto de repetir para o pessoal não ter que ficando e lá atrás procurar um determinado vídeo para encontrar como é feito, certo? Então, pessoal, aqui, né, ele fica um pouco na diagonal assim, nessa parte aqui fica já por baixo das laterais do capô, certo? E também, pessoal, aqui as espessuras, né? As laterais dos paralamas é com MDF de 6 milímetros. Esta parte aqui, que é a parte superior principal, pode se fazer com 3 placas de MDF de 3 milímetros para somar 9, ou então fazer com uma placa de MDF de 6 e mais uma de 3 para somar os 9 milímetros, certo? Devido a esta parte aqui, né, ela ser bem arredondada aqui, né, na beira aqui, né, ela é bem arredondada. Se colar uma placa de MDF de 6 milímetros, né, aí fica muito frágil aqui a área colada, certo? Então aqui nessa parte superior, né, necessita ser 9 milímetros, certo? Repetindo, ou 3 placas de 3 milímetros, ou então uma de 6 e mais uma de 3, 9, certo? Esta aqui com 6 milímetros, né, que é a última que cola aqui, para fazer o arredondamento. Esta outra aqui também de 6 milímetros, certo? Que é esta, né? Ó, 6 milímetros, 6 milímetros. Esta com 9, esta com 6, certo? E aqui, esta peça aqui, que é o detalhe do farol, é MDF de 3 milímetros. Ou então PVC também de 3 milímetros, certo? E esta aqui da frente, né? Da parte da frente do paralama, também de 6 milímetros, certo, pessoal? As espessuras, né? Somente esta que é de 9, certo? E esta aqui que é de 3 milímetros. O restante, que essas 4 aqui, né, são todas com MDF de 6 milímetros, certo? Então, pessoal, agora montar aqui para vocês verem, certo? A primeira parte a ser montada é esta, né? Que é a frente aqui do paralama, ok? Então, pessoal, eu também essas partes aqui
eu monto elas com a cola, o cascorês, certo? Eu monto elas com o cascorês, porque aqui eu estou montando com a Alma Super, né? Mas para a gente montar mesmo o paralama, ou feito de madeira ou de MDF, se por uma eventualidade a gente montar uma peça, uma parte desta, né, fora do lugar, né, com a Alma Super a gente não tem como mover a peça e colocar ela, certo, no local certo, né? Porém, se a gente for montar no caso aqui desta peça, tem como a gente montar com a Alma Super, né? Basta que sempre que eu explico para vocês, né, coloque um papel dessa forma em uma área plana, né? Coloque a peça dessa forma, né? E cole ela, né? Que aí, é claro, ela vai ficar alinhada, certo? Mas estas partes aqui por cima, né? Que requer a gente mover a peça de lugar, né? O correto é colar com o cascorês, né? Porque aí a gente precisa mover as partes, colocar ela mais acima, mais abaixo um pouco. E aí que com a Alma Super colou, tá colado, né? Na hora, aí é instantâneo, certo? Então, pessoal, agora vem essa outra parte aqui, né? Uma coisa importante também, pessoal, todas essas partes aqui, olha, elas têm que estar no esquadro correto, certo? Todas elas, né? Todas essas peças, elas têm que estar quadradas, né? Todas as 4 partes no esquadro, certo? Porque se elas não ficarem no esquadro, né? Acontece que pode dar bastante problema, né? Depois, na hora da montagem, né? A gente vai montar, elas não estão no esquadro. A gente pode até montar um paralama, correto? Depois que a gente vai colocar este paralama na cabine, aí sim que a gente vai ver que não está dando certo. É justamente por conta que essas peças não estão no esquadro, que tem que estar no esquadro, tanto aqui como aqui, certo? A gente mede se a partir dessa base aqui, na lateral, essa parte e esta aqui, ok? Então, pessoal, colar esta outra parte aqui, certo? A montagem é feita dessa forma, né? É aqui que eu digo que o correto é montar com o cascorês, né? Porque aí a gente, caso essa peça venha a precisar a gente mover ela para cima ou para baixo, né? Aí com a Alma Super ela já tá colada, né? Aqui já colou, certo? Então com a Alma Super ela fica bem mais difícil da gente mover ela de lugar, certo? Encostou, é instantâneo, já colou, certo? Então, pessoal, não é difícil, né, de montar uma cabine, né, de uma miniatura. Esta cabine do 111, né, ela é uma das cabines mais trabalhosas, né, vamos dizer assim, mais trabalhosas para se fazer, certo? Mas nada que seja impossível, né? Sempre eu repito esta palavra, né? Nada que seja impossível. É trabalhoso, é um pouco difícil, é sim. Porém, não que seja nada impossível. Entendo que, um exemplo, uma pessoa que é iniciante, né? Pegar uma parte dessa aqui do PDF e olhar para todas essas peças aqui, né? Eu compreendo que realmente é um pouco mais bem trabalhoso, né? Para se entender onde que vai ser colocado, né? Exatamente cada peça, certo? Mas assim, depois que eu resolvi fazer os vídeos aqui no canal, aí agora o pessoal tá me dizendo, né, que está fácil para fazer, né? Não, tudo bem. Às vezes uma pessoa, alguns mandam foto dos trabalhos, né? Falam que não estão perfeitos e tudo. Mas, pessoal, é o seguinte, eu tenho mais de 30 anos, né? Na área de miniaturas, e no início também eu não fazia como eu faço as miniaturas hoje, certo? Isto é o passar do tempo que vai dando a gente, né, aquele grau de aperfeiçoamento nas peças, certo? A gente faz um hoje,
E aí, depois que a gente termina, a gente vai ver que algum lugar, né, alguma peça, alguma parte da miniatura, né, ela poderia ter ficado melhor, certo? E aí, no próximo que a gente fizer, né, a gente vai corrigir aquela parte. E aí, né, o erro de ontem é o aprendizado de hoje, certo? E aí a gente vai sempre corrigindo, corrige aqui, corrige ali, e vai chegar um ponto que a gente está fazendo o trabalho, né, bem próximo ao real, né? Porque próximo mesmo, igualzinho, é impossível, porque primeiro lá é um tamanho, né? E a gente vai reproduzir em miniatura, né? Então algumas peças a gente vai ter que reduzir elas bastante, né? Muito. E aí não vai dar para a gente fazer 100%, né? Mas a gente busca sempre, tanto eu como qualquer um de vocês aí, né? Que estiver assistindo o vídeo, busca sempre a perfeição. É claro, a gente tem que buscar sempre o melhor. Hoje, amanhã e assim por diante, certo? Então, pessoal, fazer a colagem aqui de mais esta outra parte aqui, certo? Então, pessoal, é importante que ela fique, essa parte aqui, né? Fique alinhada aqui, olha, com a beira aqui do paralama, né? Essa área aqui fique bem alinhada aqui com a parte do paralama, certo? E também, né, colado por esta área aqui, certo? Aqui ela tem que ficar colada tanto aqui na lateral quanto aqui nesta área superior aqui, certo? E agora vem a última parte aqui, certo? Então tem que colar, né, deixando uma certa área aqui pela parte de fora, certo? Sempre buscar o alinhamento por aqui, né? Porque depois tem que fazer todo o acabamento aqui de lixar todas essas partes, certo? Então, pessoal, aqui nessa área, né, fica bem próximo aqui, né? Mas aí é que se vem a necessidade de fazer o acabamento aqui por dentro, certo? Então, pessoal, olha aí para vocês verem, né, que é bem simples, né? Não é tão difícil a montagem, né? Volto a repetir que entendo que sem o vídeo aqui com a instrução da montagem, né, se torna um pouco complicado, né, para fazer a montagem, certo? Então, pessoal, aqui está montado nessas partes. Agora mostrar para vocês como fazer aqui a parte aqui da frente e aqui o detalhe aqui da lateral aqui, certo? Então, pessoal, voltando aqui, né, agora fazer a colagem desta parte aí para vocês verem, né, que como eu disse, né, é distanciado nessa parte aqui, né, ele é feito corretamente aqui, né, é tudo certo, né, as medidas que eu fiz aqui, elas coincidem, né, na hora da montagem, certo? Aí já vai ser colado aqui, olha, alinhado com a lateral, e aí já vai ficar no local exato, né, exato onde vai ser colocado o LED, ok? E aí vai ser colada essa parte aqui e também a parte aqui da lateral, certo? E esta área aqui, como eu expliquei lá no outro, né, que ela fica, né, aqui essa parte aqui fica no alinhamento da lateral do capô, né? Aqui ele fica um pouco na diagonal, né? Os paralamas do 111, eles são bem largos, né? Bastante largos aqui e atrás também, né? Devido à cabine ter vários ângulos de fechamento, né? Ele vai em um sentido aqui, depois ele abre, né? A parte da cabine também é um pouco na diagonal e só lá no final da cabine, depois, né? Depois da porta que ela é alinhada, certo? E os paralamas do 111, eles são bem largos aqui, certo? Então, pessoal, mostrar para vocês também que tem que fazer aqui
tipo cone aqui nesta área aqui, é onde é colocado o LED, né? Tipo um cone, né? Para ficar um pouco bem mais parecido, né? Mais real, como se fosse o bloco óptico, né? Do farol, certo? Então, pessoal, aqui no local de colocar o LED é feito o furo, né? Com uma broca de 5 milímetros, né? Que é para ser utilizado um LED de 5 milímetros, certo? Aqui para o farol. E nesta área aqui em torno do furo aqui, né, de 5 milímetros, eu utilizo sempre essa ferramenta aqui, né? Ela é dessa forma. Eu comprei ela junto em um jogo de brocas, né? Ela é um material muito resistente. Então, para a gente fazer um detalhe tipo um cone, né? É ideal, né? Então aqui tem que ser feito tipo um cone, né? Colocar essa peça na furadeira, né? E ela vai girando, né? Vai fazendo trabalho aqui igual um cone, certo? Porque é necessário fazer aqui na área aqui do farol, certo? Ao estilo de um cone, né? Que fica bem parecido com o bloco óptico do farol, certo? Depois de feito, né? Aí agora a gente pode colar esta parte. E pode fazer também depois, né? Mas o certo é fazer antes, né? Porque aí não tem o detalhe em alto relevo aqui. Tem como a gente fazer todo um acabamento mais aprimorado, né? E agora colar esta parte aqui, certo? Então, pessoal, colado essa parte aqui, né? Agora colar o detalhe aqui da lateral, ok? Pronto, pessoal. Colado aqui o detalhe, né? Da lateral também. Agora vamos para a parte do acabamento do paralama. Então, pessoal, aqui já fiz o rebaixamento, né, inicial para mostrar para vocês como que fica, né? Aqui já fiz o rebaixamento, né, daquelas sobras que ficaram, né, na colagem, certo? Porque feito tanto em MDF quanto em madeira vai ficar daquela forma, né? As sobras aqui. Aí a gente rebaixa, né? No início a gente pode se utilizar uma lixadeira, né? Elétrica para a gente fazer o rebaixamento, certo? Porém o acabamento agora final, né? Eu sempre faço aqui manualmente, né? Porque é preciso fazer, né? Bem perfeito como é aqui a peça aqui da lateral aqui do paralama, certo? Então eu sempre o acabamento, né? Eu faço assim, né? Lixando eles manualmente, né? Estou utilizando aqui a lixa de número 60, né? Lixa para massa número 60, né? Eu colo ela aqui, as duas partes aqui da madeira, certo? E número 60, né? A inicial aqui para a gente iniciar seu acabamento aqui, correto? É dessa forma aqui, pessoal, né? O acabamento, né? Eu faço, né? Acabamento final, todo manual aqui, né? Para ficar bem perfeito, né? Aqui a questão de acompanhar aqui a lateral do paralama, né? Então, pessoal, é dessa forma, né? Aí tudo que as partes aqui que tinha aquelas sobras, né? Elas ficarem alinhadas aqui com a lateral, né? Aí a gente agora já vai dar um acabamento com uma lixa 180, né? Lixa para massa também 180, correto? E a gente só vai dar um acabamento bem aprimorado com uma lixa
né, mais fina, né, para ficar um acabamento bem perfeito quando toda a parte da cabine, né, já estiver pronta, certo? Aí a gente vai dar um acabamento com uma lixa, né? Geralmente eu uso aqui acima de 320, né? 400 até, né? Aí faço toda a parte do acabamento, certo? Aí fica bem polido a madeira, né? Porém, fica os poros da madeira, né? Aí é justamente que se vem a necessidade de aplicar um produto para selar, né? Aí como eu utilizo o Cascorês, né? Como tenho também um vídeo, né? Eu vou deixar um card aqui na tela para vocês, certo? E vou deixar também o link do vídeo, né? De como fazer a pintura, né? Porque mesmo que a gente, né, dê um acabamento com uma lixa bem fina, né? Para ficar bem aprimorado o acabamento, certo? E se a gente aplicar diretamente o primer, né? Em cima da madeira, né? Aí ele vai ficar aquelas veias, né? Aqueles poros da madeira, certo? Fica ligeiramente aqueles riscos, né? Fundos, né? Em baixo relevo. E aí é preciso a gente aplicar várias e várias demãos de primer, né? E também quando costuma, né, dar algumas bolhas, certo? E aí a gente aplicando o Cascorês, né? Deixa ele secar. E aí depois lixa. E aí já inicia o anti-manchas, né? O fundo anti-mancha, que é um fundo preto, né? Que inclusive às vezes até o pessoal faz pergunta aí, qual o material, o produto utilizado para fazer o fundo anti-manchas, né? Eu utilizo a tinta, a laca nitrocelulose preta, né? Que é popularmente conhecido como tinta Duco, né? Mas o nome dela é laca nitrocelulose preta, certo? Tanto faz usar a preto brilhante como a preto fosco, né? De acordo com a pessoa querer, certo? Primeiro sela a madeira, né, com o Cascorês, lixa e aí aplica o anti-manchas, né, e depois os outros produtos, né. Vou deixar o card aqui na tela para vocês verem, né, o vídeo sobre como fazer a pintura, certo? Então, pessoal, e aqui também, né, as laterais aqui, para ficar arredondado, né, também faço, né, manualmente, né, dessa forma. Eu costumo fazer todas as lixações redondas assim, né, girando né, e aí eles vão ficando todos arredondados, porque ele é arredondado aqui, né, essa parte é arredondada, esta também, certo? Né? Já aqui não, né, aqui onde vem o para-choque não, certo? Essa parte aqui não, certo? E é somente essas aqui, né? Aqui nessa área aqui é um pouco menos, né? É menos aqui o arredondamento e aqui ele vai, né, aprofundando mais. Aqui nessa área aqui é bem redondo, certo? É bem arredondado essa parte aqui, certo? Então, pessoal, é dessa forma, né, que é feito a colagem, como eu mostrei para vocês, e também a parte aqui do acabamento, certo? Então, pessoal, aqui já fiz um acabamento, né, para vocês verem que essa área aqui, como eu expliquei, né, ela tem que ser menos o arredondamento, né, mas quando vai subindo aqui, né, para chegar aqui no final aqui, ele é bem arredondado, né, e também, né, ele começa o arredondamento aqui da metade do paralama para a parte de fora, certo? Ele é bem arredondado, né, certo? Porque nessa área aqui tem também a lanterna de seta, né? O pisca, né? E essa área aqui também é arredondada, essa parte aqui de cima, né? Menos esta aqui, que é onde é a quina, né? Por conta que já se inicia aqui o para-choque, certo? Eu vou mostrar para vocês também como eu utilizo, né, o lixador redondo, né? Para fazer o acabamento aqui nesta parte interna aqui do paralama, certo? Então, pessoal, aqui, né, a gente vai lixando esta área, né, e testando aqui esta parte aqui, né, das laterais aqui do capô, né, até quando eles ficarem, né, perfeitos, né, a gente colocar e ele encaixar corretamente, né, e como eu falei para vocês, né, que esta área aqui já fica aqui, né,
na parte de dentro, né? Aqui justamente funciona como, além do detalhe do farol, né? Ele funciona como um limitador aqui de largura, correto? Ele limita aqui essa frente aqui, né? Para já ficar na largura correta, né? Também vai ficar aqui na altura correta, certo? Na altura correta, né? E aqui vocês percebem que já vai dando né, assim, a impressão de como que vai ficar, né? A miniatura aí que vocês vão fazer, né? A cabine que vocês vão fazer, certo? Já tá bem semelhante à frente do 111, né? E também aqui tem o para-choque, né? Que ele vem aqui, ele já vai encaixar, né? Corretamente aqui nesta área, certo? Aqui tem o para-choque, olha aí para vocês verem, né? Que ele... Aí, como eu disse, né? Aqui, olha, já é quina porque já tem a parte do para-choque, né? O para-choque já se inicia aqui, certo? Então aí a frente já tá bem semelhante à frente do 111, né? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, como eu utilizo o lixador, né, como eu faço também, né, a modificação nas velocidades para fazer a lixação aqui na parte interna, ok? Então, pessoal, aqui mostrar para vocês, né, como eu faço, que eu utilizo o lixador, né, para lixar essas partes aqui internas aqui, certo? Então, pessoal, aqui, né, pode também se colar mais um reforço aqui de madeira, né? Nessas áreas aqui, ou de MDF nessas áreas aqui. E aí na lixação aqui, né, com o lixador redondo, ele vai ficar ainda um acabamento ainda melhor, certo? Porque vai dar também mais um reforço nessas áreas aqui de emendas, certo? Então, pessoal, é dessa forma aqui, né? O lixador, ele é redondo, né? Ele tem um diâmetro de 7 centímetros, né? Por 4 aqui de altura. E eu utilizo também aqui neste a lixa 60, né? Número 60, lixa para massa, né? Lixa para massa, número 60. Que inclusive um rapaz fez até um comentário, né, me perguntando a respeito das lixas que eu utilizo, né? Vou repetir bastante vezes aqui. Aqui no lixador ele tem 7 centímetros de diâmetro, por 4 de largura, certo? Aqui a altura aqui é 4 centímetros, certo? E eu utilizo aqui, eu colo a lixa número 60, lixa para massa, certo? E então, pessoal, a velocidade também é importante, né? Para girar bem rápido aqui, né? Eu coloco na polia aqui que fica no eixo, né, do mandril, né? Eu coloco na última aqui superior, certo? Que é a menor, né? Da maior para menor. Coloco na menor aqui, certo? E aqui no eixo do motor eu coloco na polia maior, né? Então, desta forma aqui, a velocidade dele, né, vai para 3.100, né? 3.100 rotações, certo? Que é a ideal para lixar, né? Para furar tem que ser nas outras, né? Mas para lixar tem que ser 3.100, né? Rotação de 3.100. E aí, pessoal, a rotação para lixar fica bem boa, né? E aí é feito da seguinte forma, né? Lixado assim, né? Então aí, né? Fica... Não lixei muito, né? Por conta que é papelão aqui, né? Mas futuramente, quando eu fizer os vídeos, né, em madeira, aí eu vou fazer toda essa parte de acabamento aqui bem aprimorado para vocês verem, né? Aqui, como eu sempre venho falando, né? Eu apenas estou fazendo uma questão de adiantamento dos vídeos, né? Por conta que para me fazer já de início aqui ia demorar um pouco, né? Mas eu já estou preparando, né, tudo para em breve, né, eu fazer os vídeos tudo já em madeira mesmo, certo? Aqui, como eu disse, né, pode colar alguma parte aqui para dar mais um reforço, né? E também ainda fica melhor
o acabamento, ok? Então, pessoal, aqui, né, já expliquei para vocês como fazer todas as etapas, né, desde o início, né, da montagem, como colar todas as partes, certo? Também como lixar aqui por dentro, né, parte interna, né? E para vocês verem, né, que aqui, mais uma vez, mostrando aqui, está já ficando, né, bem semelhante à frente do 111, né? Já tá bem real mesmo aqui, né? Montagem está indo tudo correto, né? Vou fazendo os vídeos aqui parte por partes, né? E depois farei com a montagem de toda a cabine, certo? E aqui também a parte aqui do para-choque, né? Já fica todo certo, né? Todo no tamanho exato, né? Então, pessoal, meu muito obrigado a todos. Quem não foi inscrito, aproveite, inscreva-se já, porque em breve vai ter bem mais novidades, né? E também em termos de PDFs gratuitos aí para o pessoal, né? Também com os vídeos, né? Farei os vídeos, instruções de montagem dos PDFs gratuitos que eu tenho lá, né? O do LK já tem os vídeos, né? Depois eu farei do Volkswagen 23220 e também do Mercedes 1113, certo? Também estou trabalhando para atualizar os PDFs de outros modelos, né? O Constellation, né? O F11000, o Ford Cargo antigo, né? Já atualizei, porém falta ainda fazer os vídeos, certo? E também o Ford Cargo novo e outros modelos também que eu vou lançar aqui, né? Os PDFs, certo? Valeu, pessoal. Meu muito obrigado a todos que têm a paciência de assistir. Espero que com este vídeo eu tenha ajudado, né, as pessoas aí que trabalham com miniaturas. E um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.